Abre sua Bíblia comigo para o livro de 2 Reis. 2 Reis. Quem achou, fala amém. Vou pedir perdão, a garganta não está boa, mas vou tentar. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos. Estes versículos são muito intrigantes para mim e que traz algumas coisas de difícil compreensão para mim. Todavia, nesses 3 versículos eu aprendo 3 lições maravilhosas de Deus para as nossas vidas, e eu gostaria de compartilhar com você dessas 3 lições. Leiamos a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Então não era um comandante comum, pequeno, de um exército de esquina ou de um país pequenininho. A Síria, à época de Naamã, era a maior potência bélica, econômica, cultural. Por um pouco de tempo na história, mas ela o foi. A Síria era, naquele tempo, uma junção do poderio bélico, econômico, cultural e de desenvolvimento científico dos Estados Unidos, Rússia, Europa e China, e dirigido pelo Maduro. Mas era a maior potência daquele tempo. A Síria era um grande e poderoso país naquele tempo. Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Esse senhor aqui é o rei da Síria. Em outras palavras, em qualquer aparição pública ou mesmo privada, o rei da Síria reafirmava o tempo todo: Naamã é o maior homem que tem no planeta Terra. Ele é honrado, ele é respeitado, e Naamã era uma espécie de super-herói daquele tempo. Naamã era conhecido dentro da Síria, fora da Síria, em todo o mundo conhecido daquele tempo como um dos homens mais valentes do mundo. Por quê? Olha só, era muito respeitado pelo seu senhor. Pois por meio dele, agora muda o Senhor aí, agora é um Senhor com letra maiúscula. Pois por meio dele, o Senhor, esse Senhor aqui está se referindo a Deus. Por meio dele, o nosso Deus deu a ele vitória à Síria contra Israel. Difícil de entender por que Deus usa um sírio, Naamã, vindo da maior potência bélica daqueles tempos, e ainda dá a ele algum tipo de unção, algum tipo de poder, algum tipo de valor, de coragem, que o torna uma espécie de uma versão daquele tempo de Mel Gibson, que pega a sua espada em cima do cavalo e avança ferozmente e corajosamente contra o inimigo, derrotando o inimigo de maneira avassaladora. E essa vitória, quem deu a Naamã, Naamã pensava que era ele, o rei da Síria pensava que ele era o cara, mas a Bíblia revela que foi Deus quem deu essa vitória à Síria contra Israel. Difícil de entender tudo, mas tem um mas aqui. Esse grande guerreiro, outra expressão, ficou leproso. A expressão leproso aqui significa que a lepra acabara de começar e ainda era muito pequena, mas sinalizava uma morte rápida, porquanto naquele tempo uma pessoa com lepra era uma pessoa que não tinha cura. Eles acreditavam que era sem cura. A lepra começa em lugares quentinhos, úmidos do corpo, tais como virilha, axilas, coisas assim. Ela abre um buraco, começa a vir uma secreção branca e ela vai te matando aos poucos, depois vai arrancando os seus periféricos, cai o nariz, cai a orelha, os dedos, e a pessoa vai se monstrualizando, virando um walk dead daquele tempo. E eles são colocados em leprosários, porque acreditava-se que a pessoa que tem lepra, nela ninguém pode tocar, ela a ninguém pode tocar, porquanto se cria, que naquele tempo se cria, que a lepra era transmitida pelo toque. A lepra era, para o tempo de Naamã e para os tempos de Jesus ainda, uma espécie de Covid. Tem que haver distanciamento daquela pessoa. Ninguém pode tocar naquela pessoa. Ela não pode beijar, nem abraçar, nem ser beijada, nem ser abraçada, porquanto leprosa. Versículo 2. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina.
Essa menina não tem nome. A expressão em hebraico para essa menina sugere ser uma pré-adolescente ou adolescente. Levou essa menina que passou a ser escrava. A expressão servir é amenizando a história. Passou a ser escrava da mulher de Naamã. O homem que derrota o seu país, que mata os seus patrícios, os seus paisanos, provavelmente matou os seus pais. Ela agora ainda é escrava da mulher dele. Muito bem, versículo 3. Um dia, aconteceu que, depois de ter conhecido bem o que estava acontecendo naquela casa, porque uma empregada, hoje a gente chama de secretária do lar, mas continua sendo a nossa escrava, não, estou brincando, em alguns casos só. A secretária do lar, mesmo que ela não faz parte da sua família, ela sabe tudo o que está acontecendo na sua casa. Você pensa que ela não ouviu, mas ela ouviu. Você pensa que ela não percebeu, mas ela percebeu. E se você não tem secretária do lar, não tem problema. Basta ter a Alexa. Você acha que ela não está te ouvindo o tempo todo? Está sim. Eu acho, tenho medo dela. Muito bem. Um dia, disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Senhor Deus, essa é a sua palavra. Nós lemos a sua palavra, recebemos a sua palavra está na nossa mente, ela precisa descer ao nosso coração, e as lições da sua palavra precisam ficar bem claras ao nosso coração hoje à noite. Porquanto, se o Senhor nos deu esta palavra, é porque hoje à noite tem gente aqui que precisa dessa palavra, e eu quero crer que cada pessoa que está nesse auditório hoje, e os que nos estão assistindo ao vivo, e os que nos assistirão depois em vídeo, também precisam desta palavra. Então, Espírito Santo de Deus, usa essa palavra agora nas nossas vidas. É a nossa oração, no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Amém? Quando eu falar amém, você me responde, amém mesmo. Preciso saber que você está aí. Espera um pouquinho. Pronto. Estou mais solto. Muito bem. Nesse trecho da palavra de Deus, há algumas lições importantes. Mas primeiro eu preciso contar as duas histórias que estão entrelaçadas aí, para a gente ter um entendimento melhor, uma amplitude maior, uma visão mais ampla, mais panorâmica, todavia bem detalhada do que está acontecendo. Naamã, a gente já conversou um pouquinho sobre quem era Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. A Síria, como eu já disse, é a maior potência bélica daquele tempo, econômica, cultural, etc, etc, etc. E ele era o segundo homem mais importante daquele país, e talvez o homem mais conhecido no mundo, super-herói. Ele era um cara que venceu uma batalha quase que ao próprio punho e botando o peito para frente, de maneira que os seus soldados cobram ânimo e eles vão e eles vencem aquela batalha contra Israel. E no meio dessa batalha toda, Naamã, ele arranca várias pessoas para serem escravos na Síria. Havia uma coisa muito importante sobre escravidão que você precisa saber. No passado, quando uma pessoa se tornava escrava, de livre para escrava, não tinha como desvirar. Era quase que irreversível a situação. Você é um livre, foi tornado escravo, era impossível de reverter esta situação. Pouquíssimas histórias na Bíblia ou no passado encontramos de pessoas que conseguiram reverter essa situação, de livres para escravo, mas não conseguiam voltar da escravidão à sua liberdade. Muito bem, então essa menina está vivendo a sua vida lá. Eu não sei como era a vida dessa menina. Eu posso imaginar como era a vida dessa menina. Uma garota pré-adolescente, quantos anos ela tinha? 10 anos, 11 anos, 12 anos, não sei. Ela talvez tenha, com certeza ela tem pais, eu não sei se eles estão vivos antes daquela guerra, mas ela deve ter também mais irmãos, porque os judeus dificilmente tinham um filho só, e então ela está vivendo a sua vida comum, e de repente a Síria invade Israel, e toda aquela gritaria, casas pegando fogo, pessoas mortas, cavalos com as suas carroças vindo para cima das pessoas, com muito ruído, com muito grito de guerra, com muito grito de medo, com muito sangue pelas ruas, com gente caindo no chão, e essa menina, não sei onde ela estava, ela sai correndo para fugir de tudo isso, mas de alguma maneira ela é tomada como escrava e é levada para a Síria como escrava.
Ora, essa menina, ela tinha um nome, a gente não sabe o nome dela, a Bíblia não fala do nome dela. Mas ela tinha um nome, ela tinha pais, ela tinha provavelmente irmãos, provavelmente ela tinha um lugar onde ela aprendia a ler e escrever, ela tinha a sua vida de brincadeiras, ela tinha a sua vida comum, e ela tinha um nome. Ela era uma pessoa, ela tinha uma identidade, ela tinha uma origem, ela tinha uma raça, ela tinha uma etnia, ela tinha uma cultura, mas no momento em que ela é agarrada à força e levada para outro país como escrava, ela deixa de ser alguém, ela perde o seu nome, não interessa o nome dela, porque um escravo não é gente, o escravo não tem alma, o escravo é transformado numa coisa, que eu uso o quanto eu quero e quando eu não quero mais, eu boto fogo nele. E não tem problema. Por quê? Porque acreditava-se que a pessoa, quando ela era transformada em escravo, ela chegava sem alma. Interessante, não tem nada a ver com a história dessa menina, mas acho que ajuda um pouco você a pensar, às vezes, nos truques do nosso idioma. Por exemplo, você sabe que em português as coisas que começam com in são negação. Tudo que começa com in é uma negação. Por exemplo, insensível, sem sensibilidade. Por exemplo, inconveniente. Por exemplo, indecoroso. Coisas assim, o in é não. Por exemplo, indigente. Indigente quer dizer que não é gente. Não há gente nele, não há pessoa nele, não há pessoalidade nele, não há uma alma, não há uma identidade, não há um nome, não há uma origem, não tem nada. Por isso a gente chama indigente. A história da colonização brasileira e de muitos lugares, quando trouxe os colonizadores, chamaram os nativos do Brasil de índios. E por que chamaram de índios? Porque índio no latim quer dizer in, não tem, dio, não tem Deus. Esses aborígenes aí, eles são índios, são pessoas que não têm alma, não têm Deus. Por isso nós podemos escravizá-los, por isso nós podemos matá-los, porque eles não são gente. Eles são qualquer coisa que não tem alma aí dentro deles, eles são índios. E quando uma pessoa era escravizada, ela se tornava essa impessoalidade dela, essa não etnia, ela perdia a sua identidade, sua etnia, sua origem, sua fonte, sua língua, sua cultura, ela perdia tudo isso. Aconteceu com essa menina, e isso é dramático, isso é uma agressão muito grande à vida dessa criança. E ela é levada para se tornar um ser sem alma, um objeto de serviço àquela mulher. Muito bem, o que aconteceu com essa menina? Ela foi arrancada dos braços de seus pais, ela foi arrancada de seu país, de sua nação, de sua nacionalidade, ela foi arrancada de sua etnia, ela foi arrancada da sua pessoalidade, ela foi arrancada da sua identidade, perdeu o nome. Toda essa violência foi impregnada sobre essa pessoa, e quando tudo isso lhe foi arrancado, ela foi transportada a um lugar que ela jamais optou por lá ir. Ela foi transportada para uma situação, uma circunstância escrava, da qual ela jamais fez opção, e ela foi colocada para viver em um lugar com pessoas à sua volta, que ela jamais teria escolhido viver no meio deles. E para piorar, ela é colocada para viver em pessoas, junto de pessoas que a escravizaram. Nós não sabemos nada da história, provavelmente os seus pais foram mortos, a sua casa foi queimada, ela não tem essa notícia, ela não sabe o que aconteceu, mas agora, além de tudo, do qual lhe foi arrancado da sua vida, e da maneira absurda, agressiva, violenta, avassaladora, como ela é transportada para outro país, sem a sua vontade, sem saber o idioma, sem saber a cultura, sem gostar daquela comida. Eu não gosto de nada do que está acontecendo aqui. Ela é colocada ali e ainda está para servir quem a escravizou. Quando eu vi tudo isso, eu falei: Deus, o que eu posso aprender disso? E antes de Deus começar a falar comigo, eu comecei a lembrar histórias da minha vida, as quais eu não optei.
Quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai fazia tempo que não pagava aluguel, e nós fomos despejados. A minha mãe admirava que eu lembrava do meu colchão na calçada, e dela tentando jogar um cobertor e um travesseiro no colchão, para eu dormir, e eu não conseguia dormir de medo. Também os pais daquele tempo deviam ir tudo preso. Olha as canções de ninar. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Bicho papão, sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado. Gente, aquele colchão no chão, eu olhando na rua, o boi da cara preta, vai que ele vem, e olhando para os telhados eu não enxergava nada, era duro, eu lembro disso. Eu não fiz opção para ir para a rua. A terceira vez que nós fomos despejados, o meu pai fez uma opção para ir embora com a amante. Fazia 1 ano que ele não pagava a prestação. De medo de outro despejo, a gente juntou as tranqueiras e nós fomos morar na Moca, num chamado Cortiço. Eu trabalhava na Fiesp. Comecei a trabalhar com 14 anos, vou fazer 70, e depois do que me aconteceu esses dias, um dia eu te conto, eu vou ter que continuar trabalhando mais um pouco. Mas essa é outra história. E aí, eu ganhava 75% de um salário mínimo. E com isso eu consegui pagar o aluguel de um cortiço, chamava assim naquele tempo. Era um quintal, de um lado tinha uma cozinha grudada na outra, cozinha de 2 metros quadrados, e do lado de cá um quarto, um grudado no outro, de 4 metros quadrados. Lá foi eu, minha mãe, meu irmãozinho, nós fomos morar nesse lugar. 18 famílias, 6 banheiros. Era o que o meu dinheiro pagava, não era a minha opção. E um dia eu vi que meu pai estava na porta do quarto, ele tinha voltado a falar com a minha mãe, não sei o quê. Eu vi, entrei correndo na cozinha, peguei a faca e voei para cima dele. Eu tinha visto no desenho animado que se você saltar, quando você vem descendo, a faca entra com mais força. Você dá graças a Deus que eu converti. Aí eu pulei, mas ele viu, desviou. Aí ele saiu correndo, eu peguei na pontinha da faca. Não faça isso na sua casa, é tudo errado. E eu peguei na pontinha da faca e joguei, tchum. E ela foi girando em câmera lenta. E quando foi entrar nas costas do velho, ele olhou assim, fez assim, ela tchuf, fincou na madeira do portão. Não era a minha opção viver daquele jeito. Eu revoltei com tudo aquilo. Não foi minha opção enterrar um filho. E aí, já vai fazer 1 mês, mas ainda estou traumatizado. Alguém bate em mim, estoura o vidro do carro, bate em mim, me corta, dá um solavanco na minha orelha, leva o meu celular, e em 2 horas limpou tudo que eu tinha. Não era a minha opção. Menino não tem iPhone, quis o meu. Não tinha dinheiro para comprar comida, gastou tudo em Pix no mercado. Fez empréstimo. Não era a minha opção. Aí eu perguntei para Deus, eu te perguntei quais são as lições do texto, não ficar eu lembrando da minha vida. Dos lugares não optativos. Das situações não escolhidas. Viver em meio às pessoas às quais eu nem gostava delas. Então Deus começou a me dar as lições. 3, eu quero dar para você. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida hoje. Talvez você tenha entrado na igreja hoje para perguntar a Deus, por que tudo isso está acontecendo? Você é Deus ou não é Deus? Cadê aquelas promessas de proteção, de cuidado? Cadê aquela promessa, se eu dou o dízimo eu prospero? Cadê? Por que minha mulher está fazendo? Por que meu marido está fazendo? Por que esse patrão está fazendo? Por que o Brasil está desse jeito? Por que o mundo está desse jeito?
Cadê você? O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Por que eu moro aqui? Por que eu trabalho aqui? Por que eu vim para cá? Por quem que me trouxe aqui? Eu não escolhi vir para essa escola. Foram os meus pais. Eu não escolhi morar nessa cidade. Foram os meus pais. Talvez você esteja fazendo perguntas do tipo: eu não escolhi esse lugar. Eu não escolhi essa circunstância. Eu não escolhi viver no meio destas pessoas. Esta menina também não. E Deus nem sequer dá nome para ela. Deus continua deixando-a anônima. Mas essa menina, aparentemente tinha 3 coisas na vida dela que Deus deseja as tenhamos em nossa própria vida. Em primeiro lugar, a despeito de você jamais ter escolhido o lugar, as circunstâncias e as pessoas com as quais você tem vivido, eu aprendo aqui 3 lições maravilhosas. Já vou dar as 3. Primeira lição: Deus tem um propósito na vida dessa menina, naquele país, naquela família. Primeira lição: Deus tem um propósito na sua vida, no lugar onde você está, para com as pessoas que estão em volta de você. Há um propósito de Deus em tudo isso que você está passando, mesmo que você não entenda por que você está passando. Há um propósito de Deus, creia. Deus não tem dó daquela menina? Aparentemente não. Deus não tem dó de você? Aparentemente não. Deus sabe até onde Ele pode ir com aquela menina. Deus sabe até onde Ele pode ir com você. Deixe-me dizer uma coisa: Deus está mais preocupado com o seu crescimento e a maneira pela qual Ele vai usar você, do que com o seu conforto. Se você buscou um lugar para se transformar numa florzinha, numa redoma de cuidados, não é bem o Evangelho. Eis que envio você todos os dias como ovelha muda ao matadouro. Primeira lição que eu aprendo: Deus tinha um propósito na vida dela, naquele lugar. Um propósito para com ela e um propósito para com as pessoas que viviam onde ela estava vivendo. Ou seja, Naamã, a sua mulher, eventualmente seus filhos, seus empregados, os outros escravos daquele lugar. Deus tinha um propósito. E qual é o propósito de Deus? Eu não sei exatamente qual é o propósito de Deus para o que você está passando agora. Eu ainda não entendi o propósito de Deus para uma pá de coisa que eu estou vivendo, que eu já vivi. Mas não é agora minha preocupação saber exatamente qual é o propósito, mas às vezes Deus dá um propósito nítido para você em alguma situação. Deus diz nitidamente para você: faz isso. Se comporta desse jeito, é para isso que eu te trouxe aqui. Ah, mas eu não escolhi. Você não escolheu, mas eu escolhi. Não foi meu pai, não foi seu pai, usei teu pai. Não foi o bandido, não foi o bandido, fui eu que usei o bandido. Não foi o policial, não foi o policial, foi eu que trouxe. Não foi o presidente da república, não foi eu quem usei para botar você no exato lugar onde eu preciso de você. E se há um propósito específico, Ele vai revelar para você. Mas para todo o povo de Deus, para toda a igreja de Jesus Cristo, o propósito é um propósito geral e unânime, o mesmo para todo. Nesse lugar onde você está, que você não escolheu estar. Nesta situação terrível pela qual você está passando e você jamais optou para passar por ela. Deus deseja que você faça como essa menina. Ela amou, serviu e testemunhou. Ah, não sei porque Deus está deixando acontecer tudo o que está acontecendo com você. Eu não sei porque Deus a levou a esse lugar para viver, a esse lugar para trabalhar, a essa escola para estudar. Bom, na maioria dos casos só é matriculado, porque estudar mesmo nunca estuda. Mas eu não sei porque Deus te levou para essa escola. Eu não sei porque Deus plantou você em meio a essas pessoas, na sua família, nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus vizinhos de condomínio. Eu não sei porque Deus botou você para trabalhar nesse lugar. Mas antes que você desista dele, você precisa saber que Deus tem um propósito para você e para as pessoas que estão em volta de você nesse lugar.
Eu não sei por que esse seu sofrimento te obriga a ir a lugares que você jamais optou por ir. Mas Deus tem propósito em cada lugar onde você está ou estiver. Em cada circunstância que você experimentou, está experimentando, ou haverá de experimentar. As pessoas que estavam naquele lugar antes, que estão nesse mesmo lugar que você hoje, e que estarão no mesmo lugar que você amanhã, Deus tem propósito em você, para você ser um proclamador do amor dele. Você vai amar pessoas, vai servir pessoas e vai dar testemunho às pessoas. Algumas pessoas falam assim: então, e a história do seu pai? Eu converti, mano, conheci Jesus, amei papai, busquei papai, pedi perdão, ele pediu perdão. E quando papai morreu, o culto fúnebre foi uma farra. Tinha umas mulheres chorando de saudade, porque sabe, papai era muçulmano, só da boca para fora. Ele nunca ia na mesquita. Eu não estou falando dos muçulmanos, estou falando do papai. Nenhum muçulmano fique triste comigo, estou falando de meu pai. Papai era muçulmano da boca para fora. A única doutrina que papai praticou legal, assim, à risca, era ter muita mulher, mano. E no dia do enterro dele tinha uma pá de mulher chorando de saudade, e minha mãe chorando de alívio. Eu preguei no culto, os muçulmanos estavam tudo lá, e eu preguei no culto. Falei: sabe por que papai morreu? Deus tombou meu pai, para dizer para você que você vai tombar um dia. Não esquece. E no dia que você tombar, você tem que saber, antes de tombar, você vai tombar nos braços de Jesus ou nos quintos do inferno. Imagina a reação. Quase apanhei, quase fui apedrejado. Mas um irmão de papai no futuro converteu. Gente, essa é outra história, mas só para dizer que eu entendi que papai precisava do meu amor, do meu serviço e do meu testemunho. E quando ele morre, a filial fixa dele era sozinha. Eu cuidei, paguei aluguel, comprei comida da filial, porque Deus falou para mim: ama, serve, dá testemunho. Eu não sei onde você está, o que está passando com você, e quem são as pessoas que estão à sua volta, mas eu sei que Deus tem propósito para você. Deus deseja que você ame, sirva e testemunhe essa gente. Ah, mas algumas pessoas muito difíceis de amar. Ué, não tem pessoa mais difícil de amar do que você, e Deus te ama. Segunda lição que eu aprendo: essa menina tinha tudo e todo o direito de se auto-vitimizar, autocomiseração, ou seja, muita dó de si mesmo. Ela tinha todo o direito de, quando é jogada dentro daquela casa, e os outros escravos dizem: lava esse treco aí, põe uma roupa de escrava nela, e manda ela servir a minha mulher. Ela podia se jogar no chão e dizer: não, eu não escolhi estar aqui, eu não quero, eu quero a minha casa, eu quero meu pai, a minha mãe, eu odeio vocês, pode me matar. Ela tinha todo o direito, e ninguém ia dizer para ela que ela estava errada, porque a agressão tinha sido muito forte. Ela tinha direito. Mas a segunda lição que a gente aprende naquele lugar é que não importa onde você está, não importa a dor que você está sentindo, não importa a injustiça que foi perpetrada sobre você, não importa quantos são culpados pela violência sobre você e a sua vida. Eu aprendo, a segunda lição é que mesmo naquele poço profundo de dor e desespero, o poder do Espírito Santo está. Você pode não ver, mas o Espírito Santo está aí com você.
Você pode só estar sentindo a dor no teu peito, dor emocional ou física ou ambas, mas o Espírito Santo está disponibilizado a você. Você talvez não consiga enxergar porquanto suas lágrimas embaçam os seus olhos, mas o Espírito Santo está aí, através de você, operando nestas pessoas. Ele levantará você, Ele firmará os seus joelhos, Ele encherá o seu peito da presença dEle. Os seus olhos não serão só uns olhos de dor, não só uns olhos de sofrimento, mas uns olhos de Jesus às outras pessoas. A segunda lição que eu aprendo é que você tem uma escolha. Você pode se auto-vitimizar e só chorar e acusar os outros. Deixe-me falar uma coisa para você. Quando eu conto minha história do que o bandido fez comigo, as pessoas falam: esse bandido. O meu neto lá de Orlando sobre a história, ele falou: vô, eu e os meus amigos estamos querendo ir aí para pegar o cara. Eu falei: faz o seguinte, economiza a grana da passagem, dá de oferta para o vô, porque vocês não vão achar o cara. Eu podia escolher me auto-vitimizar e dizer: me dá uma oferta. Eu não estou pedindo isso em nome do Senhor Jesus nenhuma, nada. O Senhor está cuidando de mim, não está faltando nada. Hoje eu já tive 3 refeições hoje e ainda quero ter mais uma. Tem que manter o shape. Não, nada está faltando, Deus cuida da gente. O que eu quero te dizer é: eu posso escolher me encolher e chorar, e não pense que eu não chorei. E não pense que quando eu acordo com aquele barulho do vidro explodindo, eu não choro outra vez. Mas o meu choro cada dia tem sido: obrigado Deus, eu estou vivo. Obrigado Deus, Ele levou meu dinheiro, mas não levou minha vida, porque o Senhor a segurou. Obrigado Deus que eu estou perto de fazer 70, bater na média do salmo. Dali para frente é lucro, né Jesus? Obrigado. Meu choro é de gratidão. Eu olho para minha esposa, estou mais apaixonado ainda pela minha mulher do que antes. Ela está que não me aguenta mais de tanto que eu estou agarrando ela. Ela falou: o que é que aconteceu? Eu falei: Viagra divino. Sabe quando você pensa que você não tinha mais e está lá, vou aproveitar. Você pode escolher se auto-vitimizar ou acreditar que o poder de Deus está sobre você e seguir em frente. Terceira lição que eu aprendo é sobre o futuro daquele lugar. Minha esposa e eu assistimos uma série, não vou falar qual é, porque tinha 2 cenas lá que nenhum crente tinha que ver, então nem vou falar o que é. Mas, sabe quando você assiste filme? Não vou falar de um que eu posso falar. Eu já esqueci o nome, mas é Casa de Dinamite, acho que está em português. Vale a pena, porque é um míssil que vem vindo mais ou menos da região da Coreia do Norte, vem vindo para cá em Chicago, e todas as balas para destruir o míssil, elas falham. E falta 6 minutos para destruir Chicago inteira, matando imediatamente 10 milhões de pessoas. E o filme é todo assim. E aí está 2 minutos, já estava 1 minuto e 3. Mano, o filme acaba. Eu roei as unhas durante o filme todo. Queria ver se eles faziam o míssil desviar, né? Cair no coxa, qualquer coisa assim melhor, né? Não, acabou, mano, ficou preta a televisão. Falei: você desligou a televisão? Ela falou: não. Aí começa as letrinhas de que acabou. Falei: Aí minha mulher falou: por que será? Falei: porque ele está dando a chance da gente imaginar o fim. Eu imagino que o míssil desviou. O que você imagina? Eu imagino que ele falhou. Imaginação inocente, né? Acabou tudo, mana. A gente acabou. E essa história não tem fim. Então eu vou imaginar o futuro. Se você quiser acreditar em igual que eu, pode, se não, não. Eu já falei uma vez nessa igreja que tem um amigo meu que chama Ranzudo Fux, que é um cara bem inteligente, e que uma vez ele me viu pregando e falou: Nassif, você prega com muita liberdade poética. Eu achei aquilo tão bonito e perguntei: mano, o que significa? Ele falou: heresia.
Então eu vou soltar minhas liberdades poéticas. Imagine o futuro. Aquela menina não sabe porque tudo aquilo aconteceu. Não foi a vontade dela, não foi a opção dela, foi contra a vontade dela. Ela está sofrendo, ela foi machucada, ela foi agredida, violentamente agredida. Ela não tem mais nome, ela não tem mais alma, ela não tem mais futuro. Acabou. Ela vai morrer daquele jeito, sei lá quando, acabou. Nunca mais vai voltar para casa, acabou. Mas ela, em vez de se vitimizar, ela se levanta, ama, serve e dá testemunho. E quando ela dá testemunho, o patrão fala, peraí, vou lá nesse lugar. E ele chega lá e não dá para contar a história do Naamã. Um outro dia eu conto a história do Naamã, é legal pra caramba. A história do Naamã, e mais legal ainda do Geazi. Você conhece o Geazi, que era o secretário do Eliseu? Mano, aquele cara tinha uma compulsão. Sabe o que é compulsão? Aquela coisa que está dentro de você, que ninguém sabe que está dentro de você, mas você sabe que aquilo controla a tua vida, controla as tuas emoções, controla as tuas decisões. Quando você viu, já fez, porque aquela coisa aqui dentro pegou você. Ah, mas não vai dar tempo de contar a história dele. Vamos terminar só a história do Naamã, o futuro do Naamã. Ele volta, ele vai lá, o tio Eliseu faz ele ficar nu, porque certas coisas na nossa vida, só desnudo diante de Deus, confessando tudo, etc, etc e tal, e ele é curado. Aí ele quer dar uma oferta para o tio Eliseu falou, não quero não, estou bem, eu sou pastor na primeira igreja, não precisa de oferta nenhuma. E aí, primeira igreja do céu, essa aqui está precisando. Aí ele volta para casa. Como você acha que ele voltou para casa? Como você acha que ele chegou em casa? Antes, ele tinha lepra. E lepra, eu não posso tocar em ninguém. Ninguém pode tocar em mim. Sabe o que é lepra? Aquela coisinha que você tem, que quando você chega em casa, ninguém pode tocar em você. Porque senão você explode, senão você machuca, senão você contagia, contamina, estraga. Sabe, essa lepra para mim simboliza aquelas coisas que eu tenho dentro de mim ainda escondidas, que me faz um super-herói na rua e um vilão dentro da minha própria casa. Sabe, lepra para mim simboliza aquelas coisas que me impedem de ter um relacionamento gostoso, íntimo, com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus netos. Lepra me impede o contato, o abraço, o beijo, o carinho, o afeto, o afago, a carícia. E ele era assim. Ele chegava em casa e ele ia por uma escada por trás do palacete onde ele morava. Ele morava num palacete enorme, tinha 4 andares, tinha escadarias assim, caracol, mas gigantescas dentro da casa dele. O quintal da casa dele era assim, um jardim imenso, tinha chafariz, tinha piscina, tinha o tamanho de 4 ou 5 campos de futebol de comprido. Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum, estou inventando. Liberdade poética. Mas é fato que se ele tinha lepra, ele não tocava na sua esposa. Quanto tempo faz que ele está leproso? Quanto tempo faz que ele não brinca com os filhos dele? Quanto tempo faz que quando ele está chegando em casa, a esposa dele da porta o vê chegando lá e grita, filhos, todo mundo na cama, nenhum pio, porque sabe Deus como seu pai está chegando hoje. Mas agora ele está curado. E ele chegou. Primeira, o que você acha que ele fez com a menina anônima? Qual o seu nome? Olha, o que eu fiz foi uma grande violência. Mas eu tinha muitos quilos de ouro e de prata. E muitas roupas bonitas que eu levei para o tio Eliseu, ele não quis. Eu vou dar para você. Ou talvez ele tenha feito assim, olha, eu vou te dar uma grana, vou pagar os seus estudos até o pós-doutorado, tá bom? E eu vou ser seu padrinho para sempre, vou construir uma casa nova para o seu pai, para os seus irmãos, vou pagar o colégio deles, e olha, os seus pais nunca mais terão que trabalhar com a grana que eu vou mandar direto para lá, é o mínimo que eu posso fazer, e eu vou te mandar eu não vou te mandar de econômica, eu vou te mandar de primeira classe para casa, tá bom? O meu melhor cavalo almofadado com os meus soldados vão te levar lá para sua casa. Ou melhor, ele disse assim, eu não sei o que fazer com você, porque os seus pais estão mortos. Quando eu pus fogo na sua casa, eu arranquei você de lá de dentro, mas eles não foram permitidos de sair. E eu fiz isso com você, então eu sei que você vai me odiar para o resto da vida, mas eu posso te adotar como minha filha.
O que será que o Naamã fez por ela? Não sei. O que será que o Naamã fez para os soldados dele? Para os soldados dele. Soldados, prontidão, descansar. 55 mil soldados. E ele sem microfone, porque tinha uma voz de Superman, disse: eu estou dizendo que agora eu creio no Deus de Israel, converti, sou crente pra caramba, quero dar o meu testemunho para vocês, converte tudo aí. Será que ele fez isso? Que ele foi dar testemunho para os soldados dele? Não sei. Mas aquela menina que está no lugar onde ela não queria estar, na situação que ela não queria estar, perto de pessoas que ela não amava, ela resolveu se levantar, amar o inimigo, amar o escravizador, servir e dar testemunho. E por causa do poder de Deus na vida dela, ele crê no testemunho dela, encontra a salvação para a vida dele. O futuro desse homem foi transformado por causa de uma menina que está no lugar onde ela não queria estar, numa situação que ela não queria estar vivendo, junto de pessoas que ela não queria estar, mas ela entendeu que no poder do Espírito Santo ela se ergue, em vez de se auto-vitimizar e chorar, ela ama, ela serve, ela testemunha, e por causa disso, o futuro de um homem foi transformado. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas aí onde você está, no lugar onde você está, nessa circunstância terrível, quem sabe você está vivendo, aí existem pessoas que Deus quer salvá-las, e você é o instrumento. Se levanta no poder do Espírito Santo, Ele está disponibilizado para você. Ama essas pessoas, mesmo que elas fizeram mal para você, ame-as, sirva-as, testemunha de Jesus, fala o nome de Jesus pelas ruas da cidade. Agora, quero terminar contando isso. Já pensou ele chegando em casa, lá no portão, e quando a esposa vai falar assim: criançada, vai dormir, ele faz assim, 5 campos de futebol de distância, mas os dois enxergavam bem. Quando ele faz assim, ela olha para ele, ele abre os braços e sorri para ela. E ele tinha acabado de ver uma série no Netflix, e ele pegou uma frase maravilhosa de um dos clássicos da cinematografia mundial. Ele disse para ela: querida, cheguei. E ela olha para ele, ele faz assim, ela grita para as crianças: papai está curado! As crianças dela tinham 5 ou 6 filhos. Não, antes da lepra eles trabalharam. Aí rola no chão. Ele tinha 4 ou 5 cachorros São Bernardo. Sabe daquele que faz assim, joga a baba a 5 metros de distância de cada lado? É aquele que tinha daquele. Todo mundo na piscina, os cachorros, ele. Depois ele deu banho nos filhos, tudo. Chamou os empregados, os escravos. Olha, folga para todo mundo aqui, ninguém nessa casa. Quero essa casa vazia. Botou as crianças para dormir, beijou todas elas, falou da história do Deus de Israel para todas essas crianças que se converteram também. Estou imaginando. E aí, ele fecha a porta dos quartos e olha para sua esposa linda, 98 quilos de amor. A pegou no colo, ela com as perninhas assim, e ele sobe as escadarias para a suíte presidencial. Só que tinha 4 andares de escadaria, mas para ele não é nada. Ela era uma pluma. O amor transforma, a saudade modifica. Saber que agora há pouco eu não podia mais, agora eu posso. Subiram as escadas. E você já viu porta de quarto de rico? Você já foi em casa de rico aqui na cidade? Como eu sou psicanalista, às vezes eu atendo em umas casas bonitas. E é bonito de ver. Eu não tenho inveja, sabia? Em nome de Jesus. Eu fico feliz quando uma pessoa é muito rica. Eu falo: Senhor, que bênção, abençoa gerações que vêm por aí. Sabe por quê? Eu aprendi que abençoar é o caminho de Deus. Amar, servir, testemunhar.
E aí, ele está subindo com ela, aquelas escadarias todas. Não é assim pequenininha, não, grande. E quando ele chega lá em cima, tem a porta do quarto. E ele está de frente com ela para a porta. Esse quarto de rico não é uma porta que abre assim. É uma porta que abre assim. Eu já vi. Assim, ó. E quando você entra, tem um apartamento dentro, né? Aí quando ele viu aquela porta, abriu a porta, fechou a porta. Lavaram louça a noite toda. Nossa, tinha prato velho, sujo. Alguns precisavam de bombril para tirar aquela sujeira. Foi uma noite de louça lavada. Isso tudo aconteceu? Não sei. Mas eu sei que porque essa menina, que não tem nome, não tem alma, não tem identidade, que foi violentada, machucada, agredida, arrancada, sequestrada, levada para outro país onde perde tudo que tem, nem ser humano é mais, que podia se vitimizar, no poder do Espírito Santo ela se levanta e sabe que apesar de tudo que está acontecendo com ela, ela não está ali à toa, ela está nesse lugar para amar, servir, testemunhar, e por causa disso ela muda o futuro de um dos homens mais importantes da história da humanidade. Eu não sei de quem você vai mudar o futuro. Pode ser só de uma pessoa que vai mudar a história do Brasil. Eu só quero te dizer, de hoje em diante, para de se auto-vitimizar. Para de acusar os outros, mesmo que os outros tenham culpa de tudo que te aconteceu. Apenas creia, o poder do Espírito Santo está em você. Levante-se, fortaleça os joelhos, enche o peito da presença do Senhor. Olhe o mundo com os olhos de Jesus. Ame, sirva, dê testemunho, porque as pessoas que estão em volta de você, Deus as ama tanto que fez o que fez com você, só para você parar no exato lugar onde Ele precisava de você, para mudar o futuro das pessoas que estão lá. Senhor Jesus, essa é a história da menina anônima. No céu quero saber o nome dela, quero encontrá-la, quero abraçá-la, quero te dizer como a sua vida ajudou a minha nos enfrentamentos mais difíceis, como o seu jeito de viver, de ver e de agir mudou o meu jeito. Agora eu não olho só as circunstâncias da vida como duras, como não optativas, como violência, como agressão, como enfermidade, como dor. Agora, por sua causa, eu olho a minha vida como oportunidades de Deus, de amar, de servir, de dar o meu testemunho no poder do Espírito Santo, na convicção inabalável de que mesmo não entendendo o que está acontecendo comigo, Deus tem plano para as pessoas que estão em volta de mim. Portanto, usa-me, Senhor, a despeito de onde eu estou, a despeito da dor que eu possa estar sentindo, a despeito das circunstâncias adversas. Usa-me, Senhor, mesmo nos lugares onde eu jamais pedi para ir. Usa-me, Senhor, nos lugares onde eu jamais gostaria de estar. Usa-me, Senhor, nas situações que eu jamais escolheria as viver, as sentir, as experimentar. Usa-me, porque hoje eu aprendo que há um poder disponibilizado que me levantará, encherá o meu coração de amor, de serviço e de testemunho, a fim de que pessoas que estão em volta de mim tenham o futuro delas mudado para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Recebeu essa palavra? Amém? Olha a sua vida de um jeito diferente daqui para frente. Todos os obstáculos, dificuldades, olha para ela, oba! Oportunidades para Jesus fazer milagre, começando em mim e nas pessoas que estão em volta de mim. Tenha uma excelente, abençoadíssima
poderosa no Espírito Santo, poderosa semana. Deus te abençoe, até outro dia.